Neemias 8, de 1 até ao versículo 8. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Haná, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. E é esta a imagem que nós temos diante de nós. Um homem por trás de um púlpito, a ler a palavra de Deus, a ler a lei do Senhor e dando explicações, fazendo aplicações, e o povo ia seguindo. Todos aqueles que eram capazes de entender ouviam esse homem a falar. O livro de Neemias revela uma preocupação com a restauração adequada, apropriada da soberania de Deus. Esta é a mensagem do livro de Neemias, que Deus, a pessoa de Deus, um relacionamento do povo com o Deus soberano pudesse voltar a ser restaurado. E também há uma parte do livro, especialmente a segunda parte, a partir agora do capítulo 8, que lida com a restauração do povo, do coração dos israelitas, de acordo com o que se esperava ser o culto, o que Deus esperava que fosse o relacionamento entre as pessoas do seu povo com Ele. Como cristãos, nós também queremos ver a soberania de Cristo reconhecidas na terra. Nós ansiamos ver Jesus a reinar de facto aqui na terra, mas antes disso nós precisamos vê-la reconhecida na vida da nossa igreja, da nossa família e da nossa própria vida. É algo que é progressivo. Nós temos que começar por perceber que Cristo é realmente soberano e é Senhor nos nossos corações, na nossa vida, e depois trabalharmos e fazermos o que precisamos e o que podemos fazer para que seja reconhecido na nossa família, na nossa igreja, e será assim na terra. A reconstrução de Jerusalém como cidade escolhida de Deus exige a restauração do seu povo como uma comunidade adoradora em sintonia com a santidade do seu soberano restaurador. Foi assim que foi resumido o livro de Neemias pelo nosso irmão Carlos Osvaldo. Foi assim que ele resumiu toda a mensagem do livro de Neemias. Então nós já vimos a primeira parte, do capítulo 1 até ao 7, que fala sobre a reconstrução dos muros. Isso indica que Jerusalém foi escolhida como a cidade de Deus. É a cidade que Deus escolheu colocar o seu nome, com a qual se identificou. E Neemias foi aquele homem escolhido pelo Senhor para liderar o povo. Ele que tinha um caráter que Deus conhecia, que Deus trabalhou, um caráter íntegro e um homem que buscou a santificação, a pureza, não só dele, mas também do povo. E a segunda parte, esta que vamos entrar agora, o capítulo 8 em diante, até ao final do livro, nós lemos sobre a restauração de Judá, do povo, como uma comunidade adoradora.
Isso aconteceu quando a palavra de Deus foi firmemente aplicada por uma liderança fiel a um povo que estava acomodado, um povo que estava na sua rebeldia, teimoso nos seus caminhos. E é isso que nós vemos, somente no final do livro, a necessidade que Neemias teve de se impor como líder, e percebemos como Deus usou a leitura da lei, a aplicação, a explicação da palavra para começar essa restauração, esse avivamento. O livro de Neemias foi escrito por volta do ano 445 a.C. Então é uma data importante para nós guardarmos, até por causa do que vamos ver a seguir mais à frente, mas guardem, lembrando que é uma contagem antes de Cristo, portanto ela é decrescível, são 400 anos antes de Cristo. Nós vamos fazer uma referência ao período da conquista, que são 1300 anos antes de Cristo, portanto mais distante de nós. Então nesta parte do livro, estes capítulos, especialmente de 8 até ao 11, indicam que além da pureza racial, a pureza religiosa era exigida daqueles que morariam na cidade de Deus. Portanto, as reformas promovidas por Neemias e Esdras não aconteceram num vazio, num vácuo, mas eram parte integrante do estabelecimento de Jerusalém como cidade de Deus e de Israel como a comunidade adoradora do Deus vivo. Este é o contexto. Havia um trabalho a ser feito não apenas externo, exterior, nos muros, na reconstrução das muralhas e na colocação das portas, não apenas esses limites externos, mas algo a ser feito no interior, no coração do povo. Então o livro de Neemias está dividido em duas partes, como nós já mencionamos. Os capítulos de 1 a 7 lidam com a restauração de Jerusalém como cidade de Deus, e a segunda parte, os capítulos 8 a 13, lidam com a restauração de Israel como uma comunidade adoradora de Deus, por meio dos esforços conjuntos de Esdras e de Neemias. Estes dois homens que Deus usou para liderar o povo nesta fase de reavivamento, de correção espiritual, de fortalecimento das suas almas. A restauração de Judá, esse trabalhar com o povo como uma comunidade adoradora, aconteceu quando a palavra de Deus foi então lida, foi aplicada, foi dirigida ao povo que estava atento e foi feito por uma liderança que foi fiel ao que estava escrito. É nesse contexto que surge o reavivamento que nós podemos ver aqui no livro de Neemias, que conta a história. É um reavivamento que vem de Deus, que alcança o seu povo, Judá, quando a lei de Deus é proclamada e aplicada. Portanto, a lei, nestes primeiros versículos que nós lemos, ela é lida e aplicada ao povo. E então é sobre isso que nós vamos agora meditar. Estando os filhos de Israel nas suas cidades, versículos 1 e 2. O povo se juntou como um só homem diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Há um texto que menciona este momento de forma profética. Anos antes, Moisés, ele, por intervenção de Deus, ele orientou que a lei fosse lida ao povo. Havia uma época em que o povo deveria ser congregado, reunido, para que ouvisse a leitura de toda a lei. Isso está em Deuteronômio 31. Isso deveria acontecer no 7º mês. E nós já vamos ver também um pouco mais de informação sobre essa festa e sobre esse momento. Mas o que é interessante nessa passagem aí no versículo 12 de Deuteronômio 31 é que a ordem era para juntar o povo, os homens, as mulheres e está lá os meninos. Não apenas os do povo, mas até o estrangeiro que estivesse dentro da cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor Deus, e que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Quando vamos estudar essa palavra e entender o significado dela, meninos são crianças pequenas, mas que já tinham
possibilidade de entender, se entendem o que o pai e a mãe dizem, o que os irmãos dizem, foram convocados por Deus para estar num lugar onde a lei fosse lida. Meninos pequenos, crianças pequenas são chamadas por Deus para ouvir a leitura da lei. Esta lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes. Então, em Deuteronômio 31, lemos assim, que é a lei que vem de Deus e foi entregue ao povo por meio dos sacerdotes. Ordenou Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier e comparecer perante o Senhor, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Havia, portanto, um propósito. Por que ouvir a lei do Senhor? Para aprender a temer o Senhor, a ter respeito por Deus, a ter essa devoção dirigida a Deus. Então, lemos aqui no versículo 3 que Esdras leu no livro, desde a alva até ao meio-dia, desde que começou o dia, volta das 6 da manhã até às 12 horas, até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Durou cerca de 6 horas a leitura da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E este é um modelo para o povo de Deus. Um homem atrás de um púlpito, com um livro, e a ler o livro e a falar acerca do livro para o povo de Deus. É por isso que a leitura, a meditação e a aplicação da lei de Deus é uma expressão de adoração. No versículo 6 nós lemos que Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Enquanto lidavam com a palavra de Deus, havia adoração da parte de Esdras, que bendizia ao Senhor, que falava da lei do Senhor, que é boa, que é justa, que é perfeita, e o povo concordava. É uma expressão de adoração. A concordância do povo enquanto ouvia a leitura da lei e a aplicação da lei, a concordância com o amém, era uma expressão de louvor, de glorificação do Senhor. Então os levitas, versículo 7, diz que os levitas ensinavam o povo na lei, versículo 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Parece uma obra pequena, parece uma coisa insignificante, um livro, um homem atrás de um púlpito a ler, e é até uma obra ridicularizada, porque agora o que importa é as luzes, são as decorações, são as músicas, é a capacidade de oratória, é o ambiente que é criado, mas um homem atrás de um púlpito, 6 horas a ler um livro e a dar explicações sobre um livro. Que coisa enfadonha, que coisa do outro mundo, que coisa tão ultrapassada. Se nós determinássemos a utilidade de Esdras, daquilo que aconteceu naquela época que está aqui relatado no capítulo 8, se nós fizéssemos essa avaliação pelos padrões do sucesso externo e do que o mundo diz que é sucesso, a forma como as pessoas julgam as coisas hoje, o ministério de Esdras seria considerado como insignificante, assim como é considerado insignificante o ministério dos pastores, dos pregadores que se colocam atrás de um púlpito, atrás de um livro. É assim que o mundo considera. Mas isso seria não só minar a providência de Deus, como também confundir a natureza do que está a acontecer agora e o impacto e o poder do que acontece. Não só aqui, agora, mas acontece na terra, em igrejas que procuram seguir este modelo e este padrão. Um homem atrás de um púlpito a ler a palavra de Deus e a aplicá-la.
Em primeiro lugar, nenhum trabalho para Deus é insignificante. A fidelidade, não importa em que lugar possa ser expressa, por menor que seja o lugar, tem muito maior valor do que nós possamos pensar. Então, por muito insignificante que nós possamos parecer aos olhos da sociedade portuguesa, neste lugar tão pequeno, tão escondido, nós não podemos menosprezar o que está a acontecer aqui, porque nós estamos a seguir um padrão do Deus eterno, um padrão do Deus Todo-Poderoso que conhece mentes e corações, e Ele usa momentos como este. Estes são os momentos que Deus usa para trazer vida e vida espiritual autêntica ao coração do seu povo. São homens atrás de um púlpito, de uma estante, algo que facilite a colocação de um livro. E o livro é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Nós não podemos menosprezar o que pode acontecer em momentos como este. Por muito pequenos que sejam os lugares, insignificantes aos olhos do mundo. Então nós precisamos lembrar que somos descendentes de uma longa e bendita tradição oral de transmitir a palavra. Isto é, transmitir a vontade de Deus. Por isso nós vamos preservá-la. Nós vamos continuar a valorizar momentos como este. Homens atrás de um púlpito diante da palavra de Deus, a ler e a aplicar a palavra de Deus. Esta é a tradição que nós temos. E devemos preservá-la. Treinar os nossos filhos para prestarem atenção ao que está a ser lido, ao que está a ser explicado e aplicado. Todos os que são capazes de entender são convocados por Deus, através do seu profeta, através dos seus ministros, para estarem a ouvir o que Deus diz, o que Deus quer, para aprenderem a temê-lo, a honrá-lo com as suas vidas, com as suas decisões. Então nós vamos incluir nas nossas reuniões da igreja todos os que são capazes de entender o que ouvem. Esta é uma aplicação que nós podemos e devemos fazer deste texto. Incluir na nossa adoração, no nosso culto de leitura e de aplicação das Escrituras, todos os que são capazes de entender. E vamos aproveitar o momento da exposição bíblica para adorar o Senhor. Concordar, bendizer a Deus, falar bem de Deus e concordar com o coração, com a nossa alma. Deus, isto é verdade. Amém. Senhor, eu concordo, eu creio. É uma forma de adorarmos o nosso Deus, de bendizermos e de falarmos bem do seu nome e termos assunto relevante e importante para falar em casa com as nossas famílias. A segunda parte deste capítulo começa no versículo 9. Vamos ler do 9 até ao 12. Neemias 8, a partir do versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então, nestes versículos, nós lemos acerca da forma como os líderes encorajaram o povo de Deus, a alegrar-se nesse renovado conhecimento da lei de Deus. Neemias, versículo 9, diz que Neemias, Esdras e os levitas que ensinavam todo o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, ler a lei do Senhor causa confronto e causa constrangimento, e por isso choro. O confronto, o constrangimento causa choro, causa tristeza, vergonha. Ler a lei de Deus, ler o padrão que Deus tem para o seu povo, constrange-nos.
Não é fácil ouvir, ler, estar atento ao que é lido sobre a vontade de Deus, o que Deus quer para nós. E Paulo ilustra isso muito bem no capítulo 7 de Romanos, na carta aos Romanos. Ele pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? Ao ler a lei eu estou a ser ofendido? É a lei pecado? Ele diz: de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. E dá para entender então a reação do povo de Judá quando Esdras lia a lei do Senhor. Eles tiveram contacto com aquilo que os condenava, o mandamento. A lei do Senhor mostrava o coração do povo, tão longe daquilo que Deus queria que fosse, tão distante do padrão que Deus tinha estabelecido para o seu povo. É por isso o pranto, é por isso que há o choro, o constrangimento, por causa do confronto da lei do Senhor. Mas o que estes homens, estes líderes dizem ao povo é que este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Este é um dia do Senhor. Versículo 9 tem esta expressão. Este dia é dia do Senhor, é consagrado ao Senhor. E voltando a Romanos 7, é lá que Paulo diz: a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. O mandamento não é mau, a lei do Senhor não é mau. O facto de ter palavras que nos confrontam, que nos constrangem, que nos fazem chorar, não é mau. O mandamento do Senhor não é mau, a lei não é má. Ela é santa, ela é justa, ela é boa. Ela é do Senhor. Por isso, o versículo 10 tem esta exortação: portanto, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia, de novo, é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, comam e bebam, disseram os líderes ao povo. E por que comer e beber? A sabedoria de Deus em Eclesiastes, quando ela é destacada, exaltada, ela descreve essa experiência de comer e beber como o que de melhor se pode fazer na terra. É Deus que diz através de Salomão que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Também no capítulo 5, versículo 18, esta ideia é repetida em Eclesiastes: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ainda mais à frente, no capítulo 8, versículo 15, então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então querem contrariar essa tristeza, esse choro, dizem os líderes: comam e bebam, alegrem-se. Uma outra tradução diz: comam e bebam do melhor que tiverem. Carnes gordas e bebidas doces pode não ser o melhor para alguns têm problemas de saúde. Mas para quem não tem problemas de saúde, comer carne gorda e beber bebida doce é o que tem mais sabor, é o que dá mais prazer. É o sal, é a doçura, o doce, é a gordura que dá sabor. Desfrutem da criação de Deus. Lembrem-se que foi Ele que vos deu essa possibilidade de provarem os alimentos. Alegrem-se. Então todo o povo se foi, diz o versículo 12, se foi a comer, a beber e enviar
porções, a regozijar-se grandemente porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. O povo foi e comeu e bebeu. E o que é que começou a acontecer? Começou a alegrar-se. Começou a sentir essa alegria. Porquê? Porque a comida era saborosa? Porque a bebida os tornava alegres? Interessante que o texto liga com a palavra que foi explicada. Aquele momento de prazer, de alegria, havia uma ligação direta com a lei do Senhor, com a graça de Deus percebida na lei. Foi a lei explicada, foi a lei aplicada, lida, que encheu aqueles corações de alegria. É um prazer muito maior do que aquele que a comida ou a bebida pode dar, ou qualquer outra coisa na terra e no corpo. Esse prazer, essa alegria da alma, de uma alma que se sente amada, que percebe a misericórdia e a graça de Deus derramadas sobre si. Então nós cantamos no início da nossa reunião que a nossa esperança está em Cristo. Nós lembramos que o melhor ainda está por vir. Um pensador cristão disse que a alma humana foi feita para desfrutar de algo que nunca lhe foi dado na totalidade. Mas esse é um paradoxo. Desfrutem de algo que ainda não têm na totalidade, têm vislumbres, mas desfrutem disso. Nem sequer nós podemos ter como um dado adquirido no nosso atual estado espaço-temporal da experiência subjetiva. Nós temos muitas limitações no espaço e no tempo para desfrutar do que é o melhor da vida, essa esperança que está por vir. Então esse irmão diz assim: só do outro lado, quando os novos céus e a nova terra forem vistos e experimentados em toda a sua glória, é que a alegria real e significativa será conhecida tanto quanto pode ser conhecida por nós, meras criaturas. Saber que ela está à nossa espera, está à nossa frente, revigora-nos e anima-nos. Pelo menos deveria. Pensar no futuro, pensar na esperança que nós temos, anima-nos, revigora-nos, aviva-nos a alma. Pelo menos deveria. É o que Deus espera. Então, como é que podemos aplicar às nossas vidas estes versículos que acabamos de ler? Com um versículo de Jó. No capítulo 5, o livro de Jó diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Então a aplicação é: não desprezemos quando alguém nos confronta com a palavra de Deus. Faz chorar, faz. Confronta, constrange, sim, é verdade. Mas é um motivo de felicidade o homem que é disciplinado por Deus. Quando Deus usa a sua comunidade, o seu povo, os líderes do seu povo, os irmãos na vida uns dos outros, para trazerem um mandamento santo, puro e bom, a vontade de Deus declarada, é felicidade para nós. Quando alguém nos ama o suficiente para nos confrontar, para nos dizer: a lei do Senhor, a palavra de Deus diz assim, o irmão não está a viver de acordo. A irmã não está a corresponder a esse padrão. Feliz o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Senhor. Nós podemos e devemos ser um povo alegre. Os nossos dias são consagrados ao Senhor. Não é só o domingo. Os nossos dias, como nós lemos em Romanos 14, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Nós temos esperança. Nós sabemos que o melhor ainda está por vir todos os dias. Nós temos esse dever e esse privilégio de nos alegrarmos. Porque sentamos à mesa, porque temos comida, podemos comer e beber do melhor que nós temos, mas que isso nos leve para pensar no Senhor. Que é Ele que dá, é Ele que sustenta, e é assim que nós vamos ter alegria e paz. Quando comermos e bebermos do melhor que tivermos, lembremos-nos do Senhor.
Assim nós não cometeremos excessos que nos entristeçam, que nos envergonhem, e poderemos desfrutar do melhor desta vida com verdadeira paz e alegria. Vamos nos lembrar do Senhor, da sua lei, da sua sabedoria, mesmo ao nos aproximarmos da mesa, de uma mesa farta com aquilo que nós mais gostamos, com o que melhor temos em casa, que mais agrada ao nosso paladar, ou aquilo que melhor podemos comer por causa da nossa saúde. Mas lembremos-nos do domínio próprio, do fruto do Espírito, para não comermos nem bebermos de uma forma que depois nos envergonhemos, que nos entristeçamos. É assim que nós podemos desfrutar do melhor desta vida com verdadeira paz e alegria. E finalmente, a partir do versículo 13, entrando então naquela parte da festa dos tabernáculos, versículos 13 até ao 18. No dia seguinte, juntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças da família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Nós lemos no versículo 13 que no dia seguinte, não foi na semana, no mês, nem no ano seguinte, mas no dia seguinte, em que os líderes das famílias de todo o povo foram ter com Esdras para prestarem atenção às palavras da lei. Versículo 14 diz que acharam escrito na lei do Senhor que ele ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Era o 7º mês, como começou o texto. Capítulo 8, versículo 1 começa desta forma: no 7º mês. E o que é que haveria de acontecer no 7º mês? Fazer cabanas. Foi no 7º mês que eles ouviram a lei do Senhor ser lida por Esdras. Então eles perceberam que alguma coisa tinham que fazer, porque era aquele o 7º mês. O 7º mês, versículo 15, diz que ordenava fazer cabanas, porque estava escrito, era para fazer tendas. A festa dos tabernáculos, ela é explicada, ela é descrita, ordenada em Levítico 23, a partir do versículo 33. Foi o Senhor que disse através de Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Isso acontecerá durante 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E há uma repetição desta lei em Deuteronômio, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Que lemos assim: a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. As colheitas, quando tiveres colhido, então alegrar-te-ás na tua festa, tu e teu filho, e a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar em que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos,
pelo que de todo te alegrarás. Portanto, a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, é a sétima e a última festa do Senhor, e que acontecia 5 dias após a celebração do dia da expiação, o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para levar aquele sangue diante do Senhor e expiar assim os pecados do povo. Durante 7 dias os israelitas faziam ofertas ao Senhor e durante esse tempo viviam em tendas feitas com ramos de palmeira e de outras árvores, como nós já vimos. Viver então nas tendas lembrava a peregrinação dos israelitas antes de chegarem e conquistarem a terra de Canaã. Isso está no versículo 43 de Levítico 23. Num texto, num comentário escrito por irmãos que se identificam com o movimento judeu messiânico, conhecem muito da cultura judaica, no fundo vivem como judeus, mas são cristãos. Eles reconhecem Jesus como Messias e ao comentar sobre a festa dos tabernáculos, esses irmãos dizem o seguinte, que conhecem muito bem a cultura judaica, leem e estudam os textos que explicam a Torá, a lei judaica, o Talmud, o Mishnah e outros documentos assim. Então, eles comentam acerca da festa dos tabernáculos o seguinte, ou festa da colheita, que também é conhecida dessa forma. Era uma festa agrícola, mas apesar disso, Deus atribui-lhe um significado histórico, que é a lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento que o Senhor deu ao povo durante esse tempo. A fragilidade das tendas que o povo construía era uma lembrança da fragilidade do povo enquanto peregrinou os 40 anos no deserto a caminho da terra prometida. A festa dos tabernáculos é uma advertência contra a vaidade e um apelo à humildade. Isto faz sentido, especialmente para nós portugueses. Na nossa cultura portuguesa, eu lembro da minha infância, chegava uma visita, a primeira coisa que os meus pais faziam era ir mostrar a casa. Ainda é assim, muitas famílias tradicionais portuguesas, mostrar a casa. E se for uma casa nova, e se for uma casa bonita, então aí fica horas a falar da casa. Construir uma tenda, uma cabana tão frágil, com certeza que era algo para contrariar. E é assim que os judeus messiânicos interpretam e explicam também esta festa das tendas, esta festa dos tabernáculos. Um apelo à humildade. Mesmo o mais poderoso dos homens, o mais rico, deveria viver durante 7 dias numa habitação primitiva e modesta, conscientizando-se assim da condição efêmera, ou seja, passageira das posses materiais, dos bens materiais. Deveria compartilhar essa morada com todos os desprivilegiados ao seu redor, ou seja, era para pôr dentro dessa tenda os servos, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que estivessem dentro da sua cidade. Imagina então um lugar pequeno, apertado, uma tenda e com várias pessoas, inclusive não da própria família. Por ser pequena, sem compartimentos, a cabana, a tenda, obrigava os seus moradores a se aproximarem física e talvez afetivamente. E poderia inspirá-los a se manterem mais unidos nos outros dias do ano, já que viveram 7 dias tão perto uns dos outros. Lembra, isto é uma reflexão judaica, não é? Eles filosofam bastante acerca da lei, mas é possível, é provável, essa convivência ali, essa proximidade, é bem provável que tenha gerado esse tipo de reflexão e de relacionamento. De acordo com uma explicação então da lei, a cobertura da tenda deveria também ser feita de tal forma que através dela se pudesse ver o céu e que deixasse entrar a luz do sol. É o modelo então de um verdadeiro lar, um lar piedoso, um lar onde Deus reina. Sem uma estrutura sofisticada, sem uma decoração luxuosa, mas cheia de calor, cheia de tradição, de boa tradição e de santidade. No lar deve haver lugar para a espiritualidade. Deve haver uma possibilidade de ter uma vista para o céu. A festa dos tabernáculos nós sabemos que tem tudo a ver com Jesus. Ele próprio se apresentou como
aquele que veio e habitou entre nós, e o verbo que foi usado por João nesse versículo, em João 1,14, é literalmente, ele tabernaculou entre nós. Então, na sua primeira vinda, Jesus veio para fazer morada no coração daquele que o confessa e que o recebe como Senhor e Salvador. É Ele que é o sol da justiça, é Ele que aquece verdadeiramente os nossos corações, é Ele que nos ensina sobre a humildade, sobre a aceitação daqueles que são diferentes, de não tratar com desprezo os pobres. É Jesus que faz tudo isso. É Ele em nós, a tabernacular, a habitar em nós, que faz esse milagre de mudar corações, de restaurar corações. Portanto, o centro desta festa é Jesus, é o Messias, e chegará o dia, na sua segunda vinda, quando se cumprirá integralmente a profecia de Zacarias acerca da festa dos tabernáculos. Zacarias diz: todos os que restarem de todas as nações, versículo 16, Zacarias 14, o final do livro, todos os que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Todos virão. O texto ainda diz: se a família dos egípcios, há uma ameaça para quem não for à festa dos tabernáculos. Se alguém não vier, se alguém não subir, haverá uma praga, diz o texto lá em Zacarias. Haverá castigo para todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Todas as nações, todos os anos, subirão a Jerusalém para celebrarem a festa dos tabernáculos com o dono da festa, o Rei Jesus. Isto aponta para o milênio. Um reino que nós acreditamos ser literal, onde Cristo vai reinar. E haverá essa celebração da festa dos tabernáculos para celebrar o Rei Jesus. Aponta então para esse tempo futuro, quando Cristo governará e reinará na terra. Por toda a eternidade, então, pessoas de todas as tribos, línguas e nações irão habitar ou morar com Cristo na Nova Jerusalém. É uma festa que tem tudo a ver com Jesus. Tem tudo a ver com o nome do nosso Salvador que nós celebramos hoje. O versículo 17 diz que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Quando ouviram a lei, quando aprenderam qual era o seu papel, eles puseram em prática. E houve muita alegria, mas o que gostaria de destacar aqui é que desde os dias de Josué, lembram da data de Neemias? Estamos no ano 400, volta de 445, que começa a saída, a viagem de Neemias. E Josué e o tempo da conquista é século 13, 14 antes de Cristo. Mais ou menos 900 anos, mais de 900 anos de diferença. Nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué. Durante 900 anos não celebravam a festa dos tabernáculos. Não cumpriam a lei. Não havia homens para ler a lei, para lembrar o que é que Deus queria. Por isso, não admira o choro, o constrangimento, o confronto, a vergonha, a humilhação, o cativeiro, o desprezo. 900 anos. Sem ouvir, sem meditar na lei do Senhor, sem prestar atenção. Mas quando o povo ouviu, quando deu atenção, quando disseram: ai, Deus diz para fazer, então vamos fazer. Faz agora, é já, vamos começar, estamos na data, vamos fazer. Houve grande alegria, houve regozijo, diz o texto, houve muito grande alegria. Versículo 18, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Está prescrito? Deus ordenou? Então vai haver. Vamos fazer. Porque Deus quer que se faça. Isto é avivamento. E o avivamento continua e não é só alegria. O capítulo 9 começa com arrependimento e confissão de pecados, com tristeza, com choro. Faz parte de lembrar onde é que eu errei, onde é que eu pequei, onde é que eu falhei. Colocar-me diante do Senhor, às vezes em lágrimas, com vergonha, constrangido, mas lembrar que é um dia consagrado ao Senhor. O Senhor que é rico em misericórdia, que perdoa.
um Deus que continua a ensinar e a falar. Por isso, depois de ouvir e entender, o melhor que nós podemos fazer é fazer como está escrito. Depois que entendemos, depois de ouvir e entender, e é bom que ouçamos e é bom que entendamos o que está a ser dito e lido. É por isso que é bom nós conversarmos sobre a palavra de Deus, é por isso que é bom estarmos onde há pregação da palavra de Deus fiel. E ser fiel é dizer o que está escrito. É isso que é ser fiel. É não dizer além nem ficar aquém. É dizer, é transmitir o que Deus quer que seja transmitido, da forma como Ele pretende que seja entendido. É perceber o que Deus quer e fazer o que Ele quer. Revendo então aquilo que nós aprendemos com este capítulo, nós não somos descendentes de uma... Nós somos descendentes de uma longa e bendita tradição oral de transmitir a palavra de Deus. Por isso, vamos preservá-la. Vamos tomar notas. Vamos gravar para poder repetir, ouvir aquilo que foi pregado. Esta é a nossa tradição como povo de Deus. Não é só a nossa igreja, é o povo de Deus ao longo da história. É uma tradição para nós preservarmos. Nós vamos incluir nas nossas reuniões de igreja todos os que são capazes de entender o que ouvem. Vamos aproveitar o momento da exposição bíblica para adorar o Senhor, bendizê-lo. Nós vamos lembrar que é bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, por isso nós não vamos desprezar a disciplina do Senhor. Nós podemos e devemos ser um povo alegre. Os nossos dias são consagrados ao Senhor. Todos os dias podemos comer, beber e alegrar-nos no Senhor e devemos ser um povo alegre. Quando nós comermos e bebermos do melhor que tivermos, lembremos-nos do Senhor, assim nós não cometeremos excessos que nos entristeçam, que nos envergonhem e poderemos desfrutar do melhor desta vida com verdadeira paz e alegria. Então, irmãos, depois de ouvir e entender, o melhor que podemos fazer é fazer como está escrito. Que o Senhor continue a falar conosco, não apenas atrás de um púlpito, com um livro aberto, através do seu Espírito, nas nossas devocionais, na nossa leitura diária, a cada momento que o Senhor continue a falar conosco.